Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Começamos hoje uma nova série sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas passagens. Hoje, por exemplo, o nosso estudo será baseado no livro de Atos, capítulo 2, poucos versículos que você verá daqui a pouco, versículo 41 a 47. Importante também nós orarmos ao bondoso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, que Tu abençoes cada um que nos acompanha nesse momento e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então, convido você para abrir a sua Bíblia junto comigo e nós leremos esses versículos do capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso 41. Ele diz o seguinte: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais foram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ao lermos os evangelhos, aprendemos que os discípulos de Jesus conviveram com ele durante 3 anos, período de grande aprendizagem e desenvolvimento pessoal de cada um. Quando Jesus é preso e crucificado, esses mesmos discípulos, antes sempre confiantes com a presença do Mestre, se dispersam atemorizados. Porém, a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo os levariam a mudar completamente. Eles se tornam crentes repletos de poder para seguir o ministério que Cristo os havia dado. Com a ressurreição de Jesus, eles se tornam crentes corajosos. Mas como isso acontece? Tendo a presença do Espírito Santo com eles, passam a testemunhar acerca de Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, com grande capacidade e intrepidez. Nos dias e meses que se seguiram, curas, milagres e conversões ocorreriam como resultado do trabalho desses homens. Alguns deles, até de pouco preparo cultural, passariam a falar em línguas estrangeiras, de modo a alcançar pessoas para o cristianismo. Muito do que sabemos sobre a origem da igreja cristã, que é o tema do nosso estudo de hoje, se deve a Lucas. Além de escrever o Evangelho de Lucas sobre a vida terrena de Jesus, ele escreveu o livro de Atos. Em Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2, encontramos uma sequência curiosa. Em Atos 1, Jesus prepara seus discípulos para o recebimento do Espírito Santo que os faria tornar-se testemunhas de Jesus. O objetivo era dar continuidade ao que o Mestre havia iniciado. E isso seria marcado pela presença e o poder do Espírito Santo na vida deles, para que proclamassem o Evangelho. Em Atos, no capítulo 2, vemos que o resultado disso tudo leva à organização, à formação da igreja. É nesse capítulo 2 que ocorre o dia de Pentecostes, quando se iniciam as ações mais visíveis do Espírito Santo. É quando Pedro prega sob a ação do Espírito Santo e pelo menos 3.000 pessoas aceitam e se convertem em um só dia, dando início à igreja. Em Atos, no capítulo 3, o poder do Espírito Santo começa a ficar visível com a cura de um coxo.
Pedro e João curam esse homem que era coxo de nascença e que passava seus dias mendigando do lado de fora do templo. Nesse episódio, o poder do Espírito Santo começa a ser percebido claramente. As pessoas, crentes ou não, começam a perceber o que o Espírito Santo faz em termos de capacitar os crentes e a igreja formada por eles. Nesse episódio, a cura do coxo, onde nós encontramos esse relato da cura do coxo, o interessante é que a manifestação do Espírito Santo não ocorre no cenáculo. O cenáculo era o lugar onde os discípulos costumavam se reunir desde quando haviam comemorado a Páscoa com Jesus. Talvez tenha sido o lugar, esse cenáculo, onde a primeira igreja cristã em Jerusalém se reunia, durante aqueles primeiros dias da organização da criação da igreja. O interessante é que a cura daquele coxo nos manda uma mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem de que o Espírito Santo capacita os crentes para agirem fora da igreja e não apenas dentro dela, não apenas dentro de suas paredes. Os eventos registrados na parte inicial de Atos tiveram como objetivo documentar a expansão contínua da igreja. É identificado nessa parte inicial os meios que Deus usou para produzir esse crescimento. A partir dos capítulos 13 e 5, surgem alguns conflitos entre crentes e os líderes judeus, aqueles que não aceitavam Jesus como o Messias. No próximo quadro, temos uma pergunta. O que a igreja primitiva fazia? O livro de Atos nos fornece algumas informações sobre a igreja primitiva. A ênfase, contudo, é muito mais como a igreja se expandia do que como que ela operava internamente. Essa narrativa sumária, juntamente com mais duas delas que nós encontramos em Atos, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, nos dizem que os novos convertidos, juntamente com os discípulos, se dedicavam a duas atividades principais: os ensinos dos apóstolos e a comunhão entre os crentes. Essa parte, os ensinos dos apóstolos, incluía o estudo das escrituras judaicas e os estudos dos ensinamentos que Jesus havia dado. A comunhão estava agrupada em duas coisas: no partir do pão e na oração. Quanto a partir o pão, é provável que aqueles crentes tenham passado a comer juntos todos os dias, incluindo lembrar do sacrifício de Jesus na cruz através da ordenança da ceia do Senhor. No item oração, eles devem ter passado a realizar momentos de oração onde agradeciam a Deus pelas bênçãos recebidas, bem como pediam e intercediam uns pelos outros. Empenhavam-se também em aprender a palavra, a encorajar uns aos outros e buscavam a presença de Deus em seus assuntos. Outra coisa que os movia, aqueles crentes na igreja primitiva, eram os milagres, sinais e prodígios. Eram ações poderosas e inspiradoras que os apóstolos realizavam, apontando sempre para a mão de Deus. Isso demonstra que esse movimento estava ocorrendo em continuação ao que Jesus havia começado a fazer em seu ministério terreno. Havia um outro aspecto da comunhão entre aqueles crentes em Jerusalém, relatados nesse capítulo 2, no verso 44 e 45. Esse outro aspecto tinha a ver com o compartilhar coisas. Embora incluísse bens materiais, o foco desse processo de compartilhamento provavelmente tinha a ver com ideias, atitudes, propósitos, missão do que eles precisavam fazer e as atividades deles em geral. Vale observar que é provável que nenhuma outra igreja no Novo Testamento praticou esse estilo de vida comunitária, além desses crentes lá em Jerusalém. Interessante que o Novo Testamento não estabelece a vida comunitária desses crentes como um
padrão a ser seguido. Atos, no capítulo 5, a partir desse capítulo 5 de Atos, esse assunto sequer é tratado. A disponibilidade daqueles crentes em vender propriedades ou itens pessoais visando ajudar os necessitados demonstrou, sem sombra de dúvida, forte compromisso de amor ao próximo. Esse tipo de amor ao próximo, o amor cristão, prevalece até os dias de hoje, enquanto as práticas de vender os bens ficou restrita àqueles tempos e àquele lugar. Além do amor cristão em si, a motivação para se desfazer de propriedades e valores pode ter sido fortemente motivada pela expectativa de que Jesus voltaria muito em breve para buscá-los. Além disso, é possível que alguns tenham entendido que o julgamento sobre Jerusalém anunciado por Jesus iria acontecer em pouco tempo. E por conta disso, eles pensavam que não haveria mais sentido em manter posse de suas propriedades. Os crentes encontravam-se uns com os outros dia após dia, essa é a expressão que nós encontramos. Eles desfrutavam da unidade do Espírito e reuniam-se também em algum lugar ou algumas vezes no templo para o ensino da palavra e também para a evangelização. Na época inicial do livro de Atos, mesmo com pequena oposição ao movimento cristão, a igreja crescia lá em Jerusalém a cada dia. No próximo quadro, vemos que quando Jesus anunciou em Mateus 16:18 que ele constituiria a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso é para responder à nossa pergunta desse quadro, como a fé cristã e a igreja se espalharam pelo mundo. Então, Jesus disse que a igreja iria realmente se desenvolver. Ao lermos o livro de Atos, vemos que a igreja de Jesus começou em Jerusalém e se espalhou até os confins da terra. Mas como isso aconteceu? Como um judeu fervoroso, como Saulo, por exemplo, que nem sequer era de início um crente, se tornou apóstolo aos gentios? O livro de Atos nos responde ao descrever os atos de Jesus através do Espírito Santo. De um modo geral, o Espírito Santo age através dos crentes. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus. Mais do que Atos dos Apóstolos, que é como é chamado o livro de Atos, o nome do livro talvez devesse se chamar Atos do Espírito Santo. Lucas nos mostra em seu livro como a igreja se espalhou de Jerusalém para outras regiões, usando judeus e gentios de acordo com o propósito de Deus. Aliás, uma das manifestações mais poderosas do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas, como alguns acham, mas promover a união dentre a diversidade. Pessoas completamente diferentes são colocadas juntas pelo Espírito Santo para agir de forma harmônica dentro de um propósito dele, de Deus, através do Espírito Santo. Uma chave para entender o texto de Atos é considerá-lo como um livro de transição. Ele mostra como a adoração a Deus se moveu do ambiente judaico para a aceitação inicialmente hesitante dos gentios na igreja judaica e, finalmente, ela chega ao culto cristão de igrejas predominantemente gentias em todo o Império Romano. Atos nos mostra como Deus deixou de trabalhar principalmente com os judeus como nação para trabalhar com a igreja, composta por judeus e gentios em pé de igualdade. Em Mateus, no capítulo 21, verso 43, Jesus havia dito aos líderes judeus: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Os apóstolos receberam poder incomum para realizar milagres nesse período inicial da igreja. Isso os autenticava como testemunhas de Deus, anunciando Jesus Cristo e sua ressurreição. O que Deus pretendia com os milagres era autenticar os apóstolos dentro desse período de transição.
Vale notar que tanto a vida em comum na igreja em Jerusalém, quanto esses milagres de curas feitos pelos apóstolos tiveram um caráter transitório. Tais eventos não foram registrados como um padrão que doravante teria que ser seguido por toda a igreja através dos séculos. Embora Deus continue a fazer milagres e curas em nossos dias, não é correto querer que eles aconteçam na mesma frequência que acontecia no livro de Atos. Assumir que eles deveriam ocorrer com uma certa frequência seria perder a perspectiva da natureza transitória daqueles tempos relatados no livro. Sempre que um grupo cristão estiver dando ênfase excessiva a curas milagrosas, deve-se perguntar se ele não está com o foco no lugar errado. Esse ponto se evidencia quando examinamos o que Jesus pretendeu que a igreja fizesse. No próximo quadro, mais uma pergunta: o que Jesus pretendeu que a igreja fizesse? A igreja deveria dar continuidade ao que Jesus havia começado a ensinar e a fazer. Quais eram essas coisas e como a igreja deveria dar continuidade a elas? A missão de Cristo foi vir a esta terra para se oferecer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando na cruz Jesus exclamou: "Está consumado", ele completou essa obra de redenção. Ele fez isso oferecendo-se como sacrifício pelos nossos pecados. A obra de Cristo continuaria, então, por meio da sua igreja obediente. Antes de Jesus ter se elevado ao céu, ele deu instruções aos seus apóstolos. Ele consolidou tudo o que ele havia ensinado durante os 3 anos em que eles estiveram juntos, mas ele se concentrou especificamente no mandamento final, a chamada Grande Comissão, que dizia quanto a levar o evangelho a todas as nações, começando em Jerusalém. Ao ler o livro de Atos, torna-se óbvio que os apóstolos e a igreja primitiva não faziam eles mesmos os seus próprios projetos. Eles não estavam formulando seus próprios planos, construindo impérios. Em vez disso, eles estavam agindo como instrumentos por meio dos quais o Senhor executaria seu propósito, seu próprio plano. Vemos isso em alguns exemplos que nós listamos rapidamente. Por exemplo, o primeiro, quando eles escolhem um sucessor para Judas, é o Senhor quem escolhe. Quando Pedro explica o fenômeno das línguas no dia de Pentecostes, ele deixa claro que foi Jesus ressuscitado quem promoveu aquilo. Em Atos, no capítulo 2, 47, que fala sobre o crescimento numérico da igreja, nós lemos: "Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos." Quando Pedro e João curam aquele homem, o coxo, na porta do templo, eles deixam claro que não foram eles que fizeram essa cura, mas sim Jesus Cristo, o Nazareno. E último exemplo, quando Saulo de Tarso se converte na estrada de Damasco, fica claro que o Senhor é que o salvou e enviou Ananias para abrir os seus olhos. A Bíblia nos ensina que o reino de Deus cresce através de pessoas usadas por ele. As pessoas são utilizadas por Deus como instrumentos. É o Senhor quem age por meio delas. Não é muito correto dizermos que fazemos alguma coisa para Deus. É muito mais certo, correto, nós dizermos que Deus faz coisas através de nós. Interessante que o livro de Atos segue de forma acelerada até que, em um dado momento, a narrativa se encerra. Há quem afirme que a melhor explicação para essa, digamos, parada abrupta é que Lucas, o autor, pretendia que o livro fosse visto como uma história inacabada. Os seguidores de Jesus, ao longo dos séculos, continuariam a escrever o restante do livro. No próximo e último quadro, gostaria de concluir esse estudo sobre a origem da igreja, ressaltando que Deus continua agindo na história por meio dela, por meio da igreja. Jesus começou a obra, mas incumbiu sua igreja de continuá-la.
É por isso que ele nos salvou e nos deixou aqui na terra por um tempo, o tempo que nós vivemos. Isso não foi para que nós apenas fôssemos abençoados, mas para que pudéssemos trazer outras pessoas a serem também abençoadas. Há muitos que professam conhecer Jesus, mas vivem para si mesmos. Tudo isso nos leva a uma pergunta básica que cada um de nós precisa fazer. Estou comprometido com a obra de Deus por meio da sua igreja? Há muitos que professam conhecer Jesus como Salvador, mas se você examinar suas agendas semanais, eles estão vivendo para si mesmos. Não estamos falando das pessoas que são sustentadas por organizações religiosas para se dedicarem ao serviço cristão, como pregadores ou missionários. A questão aqui não tem a ver com ser ou não ser pago para servir ao Senhor, mas sim saber qual é o propósito e o foco principal na vida do crente. Como você usa os dons do Espírito Santo que você recebeu? Como você usa a sua vocação? Você se vê principalmente como servo de Jesus Cristo, comprometido e obediente à sua causa? É possível que no meio evangélico apenas 20% dos que frequentam a igreja estão fazendo 80% do serviço cristão que precisa ser feito. Se você é crente, servir ao Senhor em sua causa, por meio da sua igreja ou mesmo através do seu trabalho secular, não é uma opção, mas deve ser um compromisso. Pelo poder do Espírito Santo, nós, como sua igreja, devemos ser comprometidos e obedientes em continuar a fazer e ensinar o que Jesus começou. E então, como você se coloca nisso tudo? Terminamos por aqui o nosso estudo hoje. Espero que você tenha nos acompanhado, que tenha apreciado o estudo. Fale dele para os seus amigos e eu espero que você possa nos acompanhar ao longo de todo esse trimestre. E no próximo quadro você vê a programação dos estudos que nós, pela graça de Deus, pretendemos desenvolver nesses 3 próximos meses. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!